Fala galerinha, beleza? Então vamos hoje, direto ao ponto, falar sobre desnutrição. Um dos temas que gostam de cair em pediatria aí, principalmente a parte de gastropédia ou de pede geral, costuma ser cobrado bastante. Então é muito importante vocês saberem alguns dados aí, bem específicos sobre a desnutrição, para poder fazer uma boa prova de pediatria. Primeiro vamos tentar trazer um pouco a definição da desnutrição, né, energético-proteica, ou apelidada como DEP, que nada mais é do que uma doença multifatorial, determinante crítico de mortalidade no mundo, que promove alterações fisiológicas na tentativa de adaptar o organismo à escassez de nutrientes. Então, percebam que, na condição de falta de nutrientes, nosso organismo tenta se adaptar a isso, só que ele não consegue, porque chega uma hora que faltam nutrientes para ele conseguir se responder bem, e aí começa a ter manifestações graves associadas a isso aí. E aí, para isso, a gente precisa tem algumas classificações que nos ajudam a nortear um pouco sobre a desnutrição. O primeiro delas sobre o tempo, com relação ao tempo, que é a desnutrição aguda ou crônica. A desnutrição aguda é aquele processo em que a criança, naquele momento, está com a deficiência de nutrientes importantes, de maneira aguda, naquele momento. E por causa disso, naquele momento, a criança não consegue acumular peso. E por causa disso, o principal parâmetro para uma desnutrição aguda é a perda de peso, ou o IMC baixo. A criança que perde peso ou que atinge um IMC mais baixo do que o normal para aquela idade, é uma criança que está em uma vigência de desnutrição aguda. Um parâmetro muito útil para situações de extrema pobreza, de locais de pouco recurso, é o comprimento, a circunferência do braço. É você fazer a circunferência do braço e aí você tem um parâmetro também para avaliar a desnutrição aguda. Já a desnutrição crônica é uma criança que até consegue suprir um pouquinho ali suas deficiências, mas ela tem carências importantes para o seu desenvolvimento. E por causa disso, ela pode até ter um peso razoavelmente adequado para a sua idade, só que ela não tem a composição corporal adequada. E pela deficiência de certos nutrientes, com o passar do tempo, a criança não consegue crescer. Então a criança que sofre de desnutrição crônica é a criança que não cresce, não se desenvolve. Com o passar do tempo, ela pode até ter atraso puberal, a depender do tempo e do intervalo aí de exposição a esse estado de desnutrição. Tá bom? E aí entra aquela questão do nanismo, que é a criança que não conseguiu crescer, tá bom? Com relação à clínica, existem duas clínicas muito conhecidas e que caem muito em prova e é importante vocês conhecerem a diferença entre elas. O primeiro é o marasmo. O marasmo é o que a gente chama de criança em estado de desnutrição energético-proteica, ou seja, ela está com carência de quase todos os nutrientes. É uma deficiência global de nutrientes, digamos assim. É aquela criança que não tem acesso a carboidratos, lipídios, proteína, vitamina, mineral e não consegue suprir a déficit calórico diário e não consegue também repor e fornecer os nutrientes para fazer seu crescimento adequado. Então a criança no marasmo é a criança que está com pouca proteína, ou seja, com uma perda de massa muscular importante, emagrecida porque ela não consegue acumular nem as reservas de lipídio também estão sendo usadas, porque a criança tem deficiência calórica, então é uma criança bem magra, com os ossos visíveis, os olhos fundos, você vê as covas, né, na bochecha, tá certo? É uma criança que está numa carência global de nutrientes. É o mais comum, é o mais encontrado e é a criança que tem um baixo peso para aquela altura, por conta da decadência global. Esse é um exemplo, é uma foto que a gente achou aí na internet de uma criança em estado de desnutrição grave. Veja que a cabeça fica grande, né, porque o crânio fica muito realçado e o restante do corpo fica bem mais emagrecido, né? O olhar fixo, né? A criança tende a ficar mais irritada, tende a fazer bradicardia, hipotensão e hipotermia. E os membros eles tendem a ficar mais encolhidos, os cabelos são mais friáveis, tá certo? Essa é a criança no estado de marasmo, ou a criança que alguns livros trazem estado marasmático. Já o Kwashiorkor é aquele edema, é a criança que faz um edema generalizado. Diferente do marasmo, aqui é uma deficiência basicamente proteica. A criança até consegue fazer um pouco, suprir um pouco a parte calórica, mas ela não consegue suprir as proteínas. Lembre-se que proteína é importante para enzimas que atuam no nosso sangue, para as próprias enzimas que degradam os outros nutrientes no trato digestivo, as enzimas que participam do metabolismo, o músculo, né, a composição muscular,
as enzimas que vão atuar na mineralização óssea, né? As substâncias que vão atuar no nosso neurodesenvolvimento. Então, a carência de proteína leva a um estado de carência proteica que leva a uma alteração metabólica e osmolar sanguínea. Por causa disso, a criança tende a fazer um acúmulo de fluido e tende a ter um status de gordura visceral normal ou até aumentada por causa disso. Perceba que não é carência energética, é carência proteica. E aí o edema ele é progressivo, ele começa nas pernas pela ação da gravidade e vai subindo conforme a gravidade da doença vai acontecendo. Perdão o trocadilho, mas a gravidade é intervindo, eu falei no sentido de que começa pela ação da gravidade nas pernas e vai subindo conforme a doença vai sendo mais grave, né? E aí é a criança que tem uma atrofia muscular, mas que a gordura está até normal, até aumentada. E pelo acúmulo de líquido, é uma criança que é um pouco mais diferente do marasmo, mais cheinha. Como vocês podem ver nessa imagem, ela tende a não parecer magra, principalmente pela barriga que está aumentada, que é líquido acítico que está acumulado ali. É uma criança que fica apática, às vezes no couro cabeludo tem áreas com cabelo e outras sem, que é o chamado sinal da bandeira. Não consegui achar uma imagem na internet para poder representar aqui, mas é uma coisa que pode aparecer na prova, determinante para você falar kwashiorkor. Hepatomegalia com esteatose, porque aquele fígado tem uma dificuldade de degradar lipídios por conta da carência proteica e com isso começa a acumular lipídio. Tem distensão de alças por edema, tende a fazer um abdômen distendido também, não só pelo acúmulo de fluido, pela ascite, como também pela distensão de alças. Também faz bradicardia e também faz hipotensão associada. E aí o mecanismo fisiopatológico que desencadeia tudo isso, eu vou passar rápido aqui, porque não é tão cobrado em prova, mas talvez caia em alguma prova aí para vocês, e é importante vocês estarem cientes de como é que ocorre. Então, primeiro, cardiovascular, a criança não consegue controlar sua volemia, então o controle hídrico é muito precário. E aí é uma criança que pode levar a um estado de insuficiência cardíaca ou até mesmo choque por conta da queda do débito cardíaco. O débito cardíaco cai, o coração começa a sofrer alterações funcionais para tentar compensar a queda do débito cardíaco, e isso pode levar a insuficiência a médio e longo prazo. E a criança pode, claro, evoluir com choque hipovolêmico, cardiogênico, a depender de qual seja a causa. Tá bom? No caso do marasmo, ocorre uma queda proporcional do débito cardíaco e do volume sistólico para o peso daquela criança. Ou seja, embora haja uma queda do débito cardíaco no marasmo, é uma queda proporcional àquele corpo. Então, a tendência é que ele consiga suprir de maneira adequada, o fluxo sanguíneo para os órgãos, porque há uma queda da massa muscular daquela criança, da massa corpórea, de um modo geral. Já no kwashiorkor, não. O kwashiorkor, a queda do débito cardíaco, ela não é proporcional. A criança tem uma deficiência de oferta de sangue, né, para os tecidos. A nível hepático, como eu falei, você tem uma deficiência. Por exemplo, ela não consegue fazer gliconeogênese, ela não consegue degradar os lipídios, ela acaba fazendo acúmulo de lipídio, as toxinas também não são degradadas, então há um acúmulo de toxinas naquela criança, tá certo? Tem um prejuízo na degradação de outras fontes de açúcar, né, para gerar energia. Nos rins há uma queda da taxa de filtração glomerular e com isso não consegue depurar os ácidos orgânicos, né? Ou melhor, os ácidos voláteis, lembre-se. Aqueles ácidos não voláteis, melhor dizendo, eles não conseguem ser degradados, assim como os ácidos orgânicos também não, e com isso a criança tende a entrar no status de acidose metabólica, tá bom? E claro, não consegue filtrar água, não consegue filtrar sódio, e com isso ela tende a fazer uma hipervolemia ou aquela congestão que a gente viu no kwashiorkor, por exemplo, por defeito na bomba de sódio-potássio, que leva, né, a liberação de sódio e de água ali, tá bom? No trato digestivo, a tendência é que o pâncreas exócrino entre em falha por conta da carência proteica. A mucosa, por conta da carência de alimento ali no trato digestivo, faz atrofia, faz uma hipomotilidade. Essa atrofia tende a aumentar o risco de translocação bacteriana e sepse por consequência. Algumas enzimas fazem deficiência em sua atuação, principalmente a lactase. Então, a criança que está em estado de desnutrição, quando vai fazer o aleitamento materno, ela tende a ter uma hipersensibilidade, né, ou uma diarreia associada a esse leite, né? E, claro, a produção de ácido gástrico também diminui. E a nível endócrino, isso aqui é uma curiosidade. Algumas provas podem cair, principalmente de marcar.
No estado de desnutrição energético-proteica, a tendência é que há um aumento do GH e do cortisol e uma queda da glicose e da insulina. Você espera que a insulina vá aumentar com a queda da glicose, mas ela diminui também, tá certo? Então é uma coisa que pode cair em prova. De maneira clínica, o que você vai fazer na avaliação dessa criança é avaliar a perda de peso, comparar, obviamente, com o comprimento relacionado à altura daquela criança ou fazer a medida do perímetro cefálico. Na ordem de importância é você avaliar a perda de peso, é o principal marcador. Em seguida vem a alteração do comprimento para a altura e, por último, a alteração do perímetro cefálico. Lembra que eu falei? A desnutrição aguda ela afeta principalmente o peso. Então, a perda de peso é o mais importante para avaliar se é agudo ou não. A alteração do crescimento, do comprimento ou da altura para aquela criança, para aquela idade, ela determina uma certa cronicidade da doença. E o perímetro cefálico já não é tão utilizado hoje mais como era antigamente, mas também é um marcador de cronicidade, tá bom? E aí o grande elemento utilizado aqui, eu não vou trazer as tabelas de Z-score, mas eu preciso que vocês gravem que o Z-score é utilizado como referência para avaliar aqui a perda de peso, comprimento e altura, o perímetro cefálico, em que usa-se a curva de peso para o comprimento para a idade de 0 a 2 anos, e peso e altura ou altura para a idade de 2 a 5 anos, tá certo? Além disso, como eu falei, o circunferência do braço é útil em situações de ambientes com recursos limitados, ele prediz mortalidade, é mais fácil, não tem interferência da desidratação, por exemplo, que acaba podendo confundir, né, a análise. Mas o grande elemento, e talvez aqui seja o mais importante vocês lembrarem, que pode cair em prova, útil para avaliar e estimar a gravidade da doença, é a classificação de Gomes. A classificação de Gomes utiliza o índice peso para a idade. Lembre-se, para avaliar a gravidade da doença aguda, porque está avaliando o peso para a idade. E aí, a classificação de Gomes ela vai utilizar a comparação do peso da criança para o peso esperado para a idade dela, com base no percentil 50 para aquela idade. E com isso, você calcula o percentual do peso da criança com relação ao peso que era o ideal. E em cima disso, claro, ela é útil para crianças até 2 anos de idade, né? Que é quando é a faixa de idade que é utilizada a curva peso para a idade, porque acima de 2 anos já começa a usar IMC, peso para altura, etc. E aí a grande referência é o percentil 50, como eu falei, em que a criança é eutrófica quando a diferença do peso da criança para o peso esperado, ela é, digamos assim, eu coloquei errado aqui, mas ela é maior que 90%. Então, se a criança tem uma diferença maior que 90%, ou seja, o peso da criança é acima de 90% do peso do percentil 50, que é o peso esperado, é a criança eutrófica. Se está entre 76 e 90, grau 1 ou desnutrição leve. Se está entre 60 e 75% é grau 2 ou desnutrição moderada. E se está abaixo de 60% do peso esperado, é a desnutrição grau 3 ou desnutrição grave. E aí, uma grande coisa para sinalizar aqui. Quem vai determinar se a desnutrição é grave ou não, além da clínica que a gente vai falar das complicações, é a classificação de Gomes, tá certo? É ela quem vai dizer se a desnutrição é leve, moderada ou grave, tá certo? Com base no grau de perda de peso para aquela idade. E aí os critérios, né, para agudo, grave, além da classificação de Gomes, o que pode ajudar clinicamente é a circunferência braço ser menor que 115 milímetros, o Z-score menor que 3 para o peso para o comprimento, ou edema depressível bilateral, denotando aí um Kwashiorkor, que é grave. Tanto o marasmo como o Kwashiorkor são graves. O agudo moderado é quando você tem um Z-score entre menos 2 a menos 3, ou a circunferência braço 115 a 124 milímetros, Z-score, peso por comprimento. E o nanismo é quando o Z-score está ou entre menos 2 a menos 3, que é o moderado, ou menor que 3, que é o grave. Tá certo? E aí o manejo, vamos dividir aqui entre não complicada e complicada. A desnutrição não complicada é aquela em que não há infecção aparente, não tem outras complicações e o mais importante, é uma criança que tem um bom apetite. Ela faz o teste do apetite com 30 gramas do alimento específico que é preparado para esses estados de desnutrição e a criança tolera bem a dieta bioral. Ela está aceitando, não está tendo rejeição, não está tendo nenhum problema. É a criança não complicada que consegue ser manejada ambulatorialmente. Lembrando que,
para ser ambulatorial, primeiro, tem que ser maior que 6 meses. Menor que 6 meses, obrigatoriamente vai internar. Se o cuidador daquela criança é confiável, que vai seguir suas recomendações, que vai trazer para a emergência ou para avaliação de urgência em caso de gravidade ou refratariedade, que passa no teste do apetite que eu acabei de falar e que vai se alimentar através desse RUTF, que é alimento terapêutico pronto para uso, que é a formulação específica para esses casos. Essas crianças, elas podem fazer pequenas refeições uma vez no dia e vai aumentando conforme o apetite. Se ela faz uma refeição uma vez ao dia e depois ela continua, né, deflagra aí a fome, pode ser agregada uma dieta um pouco mais balanceada, complementar aí a ela gradualmente. A grande exceção a essa dieta, que é uma vez ao dia inicialmente, é o leite materno e a água, que vai ser ofertado sob demanda. Não existe limite para leite materno e água nestes casos. A criança vai tomando sob demanda. E aí é recomendado que seja feito antibiótico empírico nesse período, ou pelo menos nas primeiras semanas, com amoxicilina 2 vezes ao dia, para profilaxia de possíveis infecções secundárias aí que possam vir a ocorrer. Tá certo? Lembrando que o segmento ele é feito ambulatorialmente a cada semana, então geralmente de 1 em 1 semana ou de 2 em 2 semanas, para avaliar a resposta a essas medidas. Geralmente, 6 a 8 semanas, as crianças já estão recuperando suas metas de peso, de altura, de crescimento, né? Alcançando suas metas para aquela idade. E aí é tido como uma criança que está de alta aquela que preenche 2 ou pelo menos um desses critérios. Ou score Z, peso para a estatura maior ou igual a -2, né, acima do -2, ou a circunferência do braço maior ou igual a 12,5 centímetros, e que não apresente edema nas próximas 1 ou 2 semanas, ou pelo menos nas últimas 1 ou 2 semanas, tá certo? É preciso garantir que siga esses critérios para que a criança tenha alta desse acompanhamento de desnutrição. Agora, quando é que a criança está complicada? É quando ela tem qualquer uma dessas complicações: sepse, diarreia com desidratação grave, ruptura de pele fazendo ulceração pela fragilidade da pele, perda de apetite, ou seja, a criança que não passa no teste do apetite, e aí é uma criança que vai requerer hospitalização. Ela vai precisar de medidas específicas de suporte avançado à vida, inclusive se for o caso, reabilitação nutricional, e aí, como eu falei, se ela não passou no teste do apetite ou se ela está com menos de 6 meses, ela precisa estar hospitalizada. É uma pegadinha que pode cair em prova, e fique atento. Quais são os passos do manejo da criança complicada, para vocês terem uma noção, para poder responder na prova? Primeiro, estabilizar. Então, as situações ameaçadoras à vida vocês vão intervir, né? Suporte hemodinâmico, suporte ventilatório e tudo mais. Antibiótico empírico, com reidratação naquela criança, e reiniciar a dieta assim que ela estiver segura, tá certo? Então, se está hipoglicêmica, repõe, de preferência via oral ou via interal, com glicose a 10%, 50 ml. Claro que vocês podem complementar com uma colher de chá associada a 3 colheres de água para poder ir aos poucos fornecendo outros alimentos para a criança e repor a glicemia. Mas caso ela não esteja segura para fazer dieta oral ou interal, faz a dextrose 10% ou glicosada 5%, 5 ml em intravenoso, 5 ml quilo, em intervalos de 20 a 20 minutos, e vai avaliando a glicemia. A hipotermia ela pode ser tratada com aquecedor, cobertor quente, com a lâmpada incandescente direcionada, evitar que a lâmpada toque na criança, porque pode fazer queimadura, e claro, é indicado nas situações de temperatura menor que 35,5. Processo infeccioso, aí agora está indicado antibiótico de amplo espectro. Geralmente é a casadinha da pediatria, AMP e GENTA. Ampicilina e gentamicina é indicado aqui para essas crianças em torno de 7 a 10 dias para tentar, né, tratar possíveis infecções caso a criança tenha sepsis. Lembrando que se tiver diarreia é indicado metronidazol, e claro, se tiver algumas outras infecções aí associadas, você pode fazer, se a criança estiver respondendo bem e melhorando, você pode escalonar o antibiótico venoso, que é ampigenta venoso, para antibiótico oral com amoxicilina ou amoxiclavulanato para completar o esquema, tá bom? Desidratação, a preferência é reidratar via oral, com sais de reidratação para desnutrição. Não usar aqueles sais de hidratação oral que a gente vê na diarreia aguda ou de desidratação. É um sal de reidratação para pacientes desnutridos, que é para ser feito em 12 horas e ir reavaliando, tateando, conforme a resposta. A nutrição na criança grave é recomendado que se faça uma fórmula láctea terapêutica, que tem 2 formulações, F75 e F100. É recomendado que a criança comece com F75, progrida para F100. Se responder na progressão, pode progredir para o RUTF, né, que é aquele alimento terapêutico, né, específico.
caso a criança não tenha apetite. Se ela passa no teste do apetite, você pode progredir para dieta oral, conforme a gente já explicou aqui, tá bom? Na seguida, saiu da situação de gravidade, nós vamos reabilitar a nossa criança. Agora, na prova, caso caia perguntando, depois que estabiliza, que você passa para a reabilitação, em que agora você já começa a progredir para alimentos cada vez mais complexos. Lembre daquela escadinha que eu falei das fórmulas lácteas. Lembrando que a criança precisa da suplementação de ferro, 3 mg quilo dia, em 2 doses por 2 semanas. E, por fim, o acompanhamento. A criança vai precisar, assim como a família, de reabilitação cognitiva, evitar privação sensorial. Então, às vezes, cai na prova que a criança tem que ficar em repouso em casa depois que tiver alta, tudo mais. Não, a criança tem que ter contato com o estímulo, ela tem que interagir para ir se desenvolvendo e tem que ter contato com as comidas para poder ver, cheirar, sentir gosto, sentir o tato das comidas e escutar e educar os pais, né, principalmente sobre as causas da desnutrição e as prevenções para evitar que isso venha acontecer novamente. Tá bom? Então, eu espero que com esse cenário vocês consigam responder uma prova falando sobre desnutrição energético-proteica e não caiam aí em possíveis pegadinhas que possam aparecer. Tá certo, galera? Então é isso. Um grande abraço.